Olá pessoal, vamos continuar conversando sobre a reforma trabalhista e agora eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante: férias. O que são as férias? O período de férias é aquele período de descanso garantido ao empregado, ao trabalhador, após um período de trabalho, tudo bem? As férias são tratadas até mesmo na Bíblia. A Bíblia reconhece a necessidade de se descansar após um período de trabalho. E mais, em plena Revolução Industrial na Inglaterra, já se tratava da concessão de férias aos funcionários. Ou seja, mesmo nessa época em que os direitos dos trabalhadores ainda não eram tão reconhecidos, já se reconhecia a necessidade do descanso após um período de trabalho para que o trabalhador se recupere tanto física quanto mentalmente, tudo bem? E no Brasil? Bom, no Brasil, no ano de 1925, foi que se garantiu pela primeira vez o direito às férias. Essas férias eram de 15 dias. Pois bem, pessoal, continuando o nosso bate-papo sobre as férias, vamos falar agora das garantias legais. Bom, hoje em dia, antes da reforma trabalhista, está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, a garantia às férias. Nota-se então que é um direito muito relevante a ponto de ser garantido constitucionalmente para o trabalhador, e também na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, do artigo 129 ao 145. São esses artigos que tratam especificamente sobre as férias. Tudo bem? Vamos continuar. Via de regra, artigo 130 trata sobre o período de férias. Lá existe um escalonamento do período em que o trabalhador vai ter direito de usufruir. Nem sempre vai ser de 30 dias corridos, mas essa é a regra do artigo 130. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar agora sobre as novidades que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, vai trazer sobre as férias. Como eu disse, artigo 129 a 145 da CLT, tá? Muito importante a gente observar que existem outros artigos que não foram modificados pela reforma, mas agora eu vou falar para vocês especificadamente do que mudou. Tudo bem? Vamos lá. Artigo 134 fala que as férias serão concedidas em um só período a ser determinado pelo empregador. Vamos lá. Uma consideração muito importante relativa às férias: período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo são os 12 meses de trabalho que o trabalhador tem que cumprir para que ele adquira esse direito ao descanso, o direito a férias. E o período concessivo é o período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, quando o empregador ele terá que conceder esse descanso ao seu empregado. Tudo bem, pessoal? Como eu disse, artigo 134 fala que, via de regra, é em um período só, e o empregador vai determinar, dentro do período concessivo, aquele que eu acabei de falar para vocês, qual será o melhor momento para conceder essas férias. Tudo bem? Continuando com as mudanças agora. Bom, o parágrafo 1º falava antes da reforma, antes da Lei 13.467, que em casos excepcionais as férias poderiam ser concedidas em 2 períodos. E esse parágrafo 1º foi modificado, gente. Agora tem aqui a possibilidade da concessão em 3 períodos, mas tem vários pontos importantes que nós temos que levar em consideração. Esses 3 períodos têm um limite estabelecido, tudo bem? Um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias corridos, tudo bem? 3 períodos, 14, 5 e 5 no mínimo. Então, se ele faz jus aos 30 dias no artigo 130,
Esses períodos podem ser, por exemplo, 14, 7 e 9 dias. Ponto importante, a recomendação da OIT de 14 dias corrido, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, recomendou isso e foi respeitado no parágrafo 1º, ou seja, a lei se adequa às recomendações da OIT nesse sentido, tudo bem? Continuando com relação ainda ao parágrafo 1º, a necessidade de concordância do empregado, ou seja, o empregador, quem vai definir o período, dentro desse período de 12 meses concessivos, ele vai falar o mês específico e, via de regra, vai ser corrido, o usufruto das férias vai ser em um único período. Para que seja fracionado nesses 3 períodos que eu falei, tem que haver a concordância do empregado, tem que ser um acordo das duas partes da relação de trabalho. Muito importante isso. E onde vai haver essa concordância? No aviso de férias, tem que haver a concordância do empregado lá do parcelamento em 3 períodos no aviso de férias. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 2º, artigo 134, foi revogado, pessoal. Ele falava que no caso de menores de 18 anos ou maiores de 50, não haveria que se falar nesse fracionamento, ou seja, essas pessoas que eu disse do artigo 2º também poderão parcelar suas férias em 3 períodos. Muito importante saber disso também. Parágrafo 3º, garantia específica do empregado. A meu ver, a reforma trabalhista foi muito feliz no que se trata das férias de maneira geral. Seguiu as recomendações da Organização Internacional do Trabalho e garantiu novidades importantes tanto para empregadores quanto para empregados. Com relação aos empregados, parágrafo 3º do artigo 134, muito importante, as férias não poderão iniciar 2 dias antes de feriados ou descanso semanal remunerado. O que isso quer dizer, pessoal? Que o empregado ele não vai ver as suas férias suprimidas pelo feriado ou pelo descanso semanal remunerado. No caso de um período de 5 dias corridos, por exemplo, se existir um feriado, no meio desses 5 dias, desse período, ele vai perder um dia muito importante de férias. Então, uma garantia relevante para os empregados, para os trabalhadores, pessoal. Vamos lá, continuando ainda a falar sobre férias, e agora eu vou falar para vocês de uma incerteza relativa às férias no direito do trabalho com a reforma trabalhista. A súmula 450 do TST, ela fala que no caso em que for desrespeitado o artigo 145, ou esse artigo 145, ele fala que o pagamento das férias tem que ocorrer 2 dias antes do usufruto do período de férias. A súmula 450 do TST fala o seguinte, se não for respeitado o prazo do artigo 145, o pagamento das férias deverá ser dobrado, pagamento em dobro das férias. Qual que é o problema com relação a essa súmula 450 do TST? É que a reforma, no seu artigo 8º, parágrafo 2º, ela fala que o TST não poderá restringir direitos legalmente previstos e nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. E como essa súmula 450 fala do pagamento em dobro no caso de descumprimento do prazo de pagamento, é uma obrigação que não estava prevista em lei e nós vamos ter que aguardar o TST se pronunciar. São cenas dos próximos capítulos. Na dúvida, eu recomendo que seja cumprido o prazo do artigo 145. Tudo bem, pessoal? Vamos evitar prejuízo na concessão de férias dos empregados. Continuando agora, observações importantes sobre férias. Temas de aula específica, mas que convém a gente relembrar agora.
trabalho intermitente, modalidade nova trazida pela reforma trabalhista, e as férias estão garantidas no trabalho intermitente também, viu, pessoal? Muito importante observar lá, ao final de cada período, vão ter que ser pagas as férias proporcionais, as férias relativas àquele período de trabalho para o trabalhador na modalidade intermitente. Tem mais observação. Regime parcial. O trabalhador em regime parcial, aquele que não trabalha as 8 horas diárias e as 44 horas semanais, ele agora faz jus aos 30 dias de férias. Existia na CLT o artigo 130A, que estabelecia férias proporcionais ao trabalhador do regime parcial. E agora isso não mais vai ocorrer, ele vai ter os mesmos 30 dias de férias do trabalhador da jornada integral. Outra coisa importante sobre o regime parcial é que pelo artigo 143, ele também poderá vender 1/3 de férias, tudo bem? Continuando, vício de consentimento. O que quer dizer isso, essa observação aqui embaixo? Quer dizer o seguinte, lembra que eu falei aqui no artigo 134, parágrafo 1º, que tem que haver a concordância do empregado para o parcelamento das férias em 3 períodos? No caso de vício de consentimento, a meu ver, o que é o vício de consentimento? Quando o empregador obriga o empregado a parcelar suas férias, por mais que ele não queira que parcele, por mais que ele queira usufruir das férias em um período só, isso pode ensejar até mesmo danos extrapatrimoniais, ao meu ver. Sabe por quê? É um direito constitucional, ele tem uma garantia mais forte para o empregado. Tudo bem, pessoal? Sem vício de consentimento no parcelamento de férias, para evitar prejuízos tanto para o empregado quanto para o empregador. Pois bem, passamos agora os principais artigos, o panorama atual sobre férias e as novidades que vão vir com a reforma trabalhista. Qual que é a nossa impressão a respeito das férias? Mudança benéfica, tudo bem, pessoal? Evolução do direito do trabalho, a possibilidade de adequação tanto do empregador ao seu modelo de negócio, às demandas que existem na empresa com esse parcelamento. Nós sabemos que muitas vezes não é interessante nem para o empregador e nem mesmo para o empregado se afastar por um longo período de tempo dos seus postos de trabalho. E mais, isso é benéfico também para o empregado, porque ele vai poder adequar as suas férias às férias dos outros entes familiares. Vai poder haver uma maior adequação e isso aumenta até mesmo a qualidade de vida do empregado, que vai poder usufruir, pelo menos parcialmente, suas férias junto com dos outros entes familiares. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de todos.